Galera, saiu o capítulo 1151 do mangá de One Piece. A primeira batalha entre Luffy e Imo está prestes a começar. Os demônios criados por Imo seguem aumentando e o cenário fica cada vez pior. Resta agora que o Luffy, Zoro e Sanji se aliem aos novos piratas gigantes e ao príncipe amaldiçoado Loki. Galera, capítulo de preparação, depois de duas bombas que a gente teve nas últimas 2 semanas, um capítulo um pouco mais morno para preparar o terreno para a grande batalha final, será? Do arco de Elbaf contra os pesadelos e os demônios, né? Os gigantes encapetados de Imo, junto também dos cavaleiros sagrados. Mas galera, muita coisa bacana pra gente comentar no vídeo de hoje, né? Sobre os demônios, sobre os pesadelos, sobre uma conversa muito específica com o príncipe Loki e muito mais. Tudo isso no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque hoje é dia de capítulo inédito de One Piece, mas não antes você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando, porque falta muito pouco pra gente reunir 900 mil tripulantes aqui nesse canal, beleza? Então eu conto com a sua inscrição, com o sininho ativado pra não perder os vídeos de One Piece que saem toda semana aqui no canal. Inclusive saiu muito vídeo essa semana. Vamos lá então, porque hoje eu tô empolgado, galera. Mais uma vez, precisamos falar sobre o andamento da história de capa da Yamato nesse capítulo, que não chegou ao fim como a gente teorizou semana passada. Podemos ver que ela se encontra em Hakumai, onde ela participa de um torneio de sumô contra um cara chamado Yokozuna Sukuna não, né? Eu acho que é diferente o nome. O irmão mais velho de Urashima, que é aquele cara que o Luffy enfrenta no começo do arco de Wano. Quem lembra dele? Yamato, obviamente, vence o cara sem problema nenhum, mas o detalhe nessa imagem é que o Kawamatsu aparece e ele já está com o seu chapéu de volta. Pra quem não lembra, a última tarefa ainda pendente da Yamato era devolver esse chapéu e nessa capa podemos ver que isso foi concluído. Capítulo passado, né, foi dito que a peregrinação da Yamato havia sido concluída, mas ainda faltava ela devolver esse chapéu e na verdade ainda falta ela passar por uma das ilhas de Wano, caso ela queira repetir os exatos mesmos passos que o Oden fez. E só recapitulando, galera, pra gente poder se situar aqui um pouco melhor, vimos que ela saiu da capital das flores, depois passou por Kibi, depois Kuri, depois Udon, onde ela passa a maior parte do tempo, né? A maior parte da história de capa se passa lá, e agora ela se encontra em Hakumai, que era onde ela precisava devolver o chapéu para o Kawamatsu e devolver a espada do Yasuie para o templo Enma. Por isso, né, que tem um X marcado em Hakumai quando o Kinemon passa as instruções para ela. Mas, depois disso, ela ainda precisa passar pela última ilha de Ringo, aquele lugar de neve onde o Zoro aparece no começo do arco de Wano. Então, apesar da Yamato ter concluído as tarefas que foram passadas para ela, por isso, né, que foi dito no capítulo passado que a peregrinação dela havia sido concluída, mas ela ainda não concluiu toda a sua jornada dentro do país de Wano. Então, isso significa que ainda teremos mais alguns capítulos acompanhando a Yamato indo até Ringo e depois voltando para a capital das flores. Agora, como eu sempre gosto de lembrar a vocês, vamos torcer para que essa história de capa termine com um puta gancho para os próximos eventos que devem se passar no país de Wano. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando, porque eu tô cansado de falar sobre isso. A chegada dos piratas do Barba Negra para tomar e despertar a arma ancestral Pluton. Galera, às vezes eu sinto que eu sou o único hypando esse momento, mas eu quero muito que ele chegue logo. Agora sim, adentrando de fato no capítulo, começamos vendo o avanço dos gigantes Dory e Brog junto dos outros gigantes endemoniados, perseguindo os demais gigantes que ainda não foram, mas não por muito tempo. Porque no momento em que um deles se encontra entre os gigantes Dory e Brog, ele automaticamente se transforma na sua versão endemoniada também. E nessa hora, podemos ver uma ilustração de um jogo de tabuleiro que explica as regras dessa habilidade de Imo pra gente. Na verdade, galera, essa habilidade de Imo já vinha sendo especulada que se tratava desse exato jogo de tabuleiro pelo fato dela se chamar Domi Reverse. E Reverse é justamente o nome de um jogo de tabuleiro com peças brancas e peças pretas, em que você precisa virar as peças do oponente e o objetivo é virar a maior quantidade possível de peças do adversário para a sua cor. E para isso, as peças do oponente são viradas quando são cercadas entre duas peças do jogador atual numa linha reta, seja horizontal, vertical ou diagonal.
Por isso que quando o Dory se posiciona mais à frente e o gigante random fica entre ele e o Brog, ele automaticamente vira de cabeça para baixo e aparece a sua versão endemoniada. Inclusive, isso aconteceu também com os outros gigantes no capítulo passado, que também estavam entre o Dory e o Brog e viraram demônios de forma automática. O único que a gente não sabe se foi transformado de forma automática foi o Dory, que já apareceu transformado em demônio depois da cena ter sido cortada, né? A cena é cortada e quando volta para mostrar os gigantes, o Dory ele já aparece transformado em demônio. Então a gente não sabe se ele passou pelo mesmo ritual do Brog ou se ele foi transformado em demônio de forma automática, assim como esses gigantes que aparecem nesse capítulo depois de ficar posicionado entre o Brog e a Gunko, por exemplo. Afinal, a Gunko também é um demônio e deve contar como uma peça nesse grande tabuleiro. Então, aqui nesse capítulo, o Oda decidiu deixar isso ainda mais explícito em mostrar pra gente que a habilidade do Domi Reverse da Imo faz referência ao jogo de tabuleiro chamado Reverse. E esse é um detalhe curioso, porque esse mesmo jogo também apareceu no arco de Wano, sendo jogado pelos agentes da CP0, né, que fazem parte do governo e servem abaixo de Imo. Então olha aí a referência. Mas esse é um detalhe ainda mais curioso pelo fato dos Piratas das Feras do Kaido possuírem uma temática de jogos. Todos os principais membros do bando do Kaido tinham nomes que faziam referência a algum tipo de jogo, incluindo jogos de tabuleiro. E por que isso é interessante? Porque isso sugere que talvez isso não fosse uma mera coincidência. O Kaido sabia da existência dos Cavaleiros Sagrados, afinal ele esteve presente em God Valley também, mas talvez o Kaido soubesse inclusive da existência dessa habilidade de Imo. Talvez não de Imo propriamente dita, mas dessa habilidade de Imo. E como essa é uma habilidade que transforma os seus alvos em demônios idênticos aos Zors, talvez o Kaido tenha usado isso como uma inspiração para formar os Piratas das Feras. Afinal, o Kaido possuía o sangue do Ors, justamente o sangue dos demônios que Imo consegue trazer para esse mundo. E o detalhe é que essa não seria a primeira vez que o Oda usa o Kaido para referenciar elementos do mundo de One Piece. Basta a gente lembrar da sua técnica do Ragnarok, que ele chama de Conquistador dos Três Mundos, exatamente como a mitologia de Elbaf menciona. Então, cara, o Kaido, galera, é um personagem sensacional e um personagem que continua se mostrando cada vez mais rico em bagagem e conhecimento de mundo, mesmo depois de morto. Só falta realmente o Oda canonizar o Kaido como filho bastardo do Rei Harold, né? Essa pauta tava em alta uns meses atrás e infelizmente eu acabei não trazendo aqui pro canal, mas cara, eu quero muito ainda falar sobre isso. Mas enfim, me empolguei um pouco aqui. Seguindo o capítulo, além do número de gigantes possuídos e transformados em demônio só aumentarem conforme eles avançam pelo país de Elbaf, o cenário fica ainda pior quando vemos as crianças de Elbaf ainda inconscientes, tendo ainda mais pesadelos por ficarem ouvindo os gritos dos gigantes ao redor delas. Como elas ouvem os gritos dos gigantes sobre esses tais demônios, as crianças naturalmente acabam sonhando com demônios e esses novos pesadelos começam a surgir sem parar. E somado a isso, também podemos ver que os pesadelos que foram derrotados, no caso despedaçados, não apenas retornam da fenda criada pelo Kirin-Han, mas eles também conseguem se regenerar. Vemos um deles ali, né, conseguindo reestruturar e reconectar a própria cabeça. Então tudo isso só mostra como a coisa está cada vez pior no país de Elbaf. E liderando todos esses pesadelos está o próprio Kirin-Han, que aparece pela primeira vez na sua forma híbrida de Kirin. Galera, nessa hora, quando eu bati o olho pela primeira vez, eu pensei, como assim? O Kirin-Han era uma gostosa? Ela era uma mulher esse tempo todo? Porque se fosse, eu já ia pedir pra namorar comigo. E isso foi algo que me lembrou uma coisa importante que eu preciso comentar com vocês.
O Dia dos Namorados está chegando e apesar de eu saber que a maioria de vocês não tem namorada, conseguir uma fica ainda mais difícil quando você é calvo. Parece papo de velho, mas fique sabendo que aos 20 anos a chance de queda capilar já é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década que passa. É por isso que a Manual tá de volta aqui no canal para te lembrar que você pode tratar a sua calvície de forma prática e segura, seja o seu caso iniciante ou mais avançado. Se liga só o resultado desses clientes aí na tela. Iniciando o seu tratamento com a Manual é sempre muito prático e você não precisa sair de casa. É só você entrar no site, responder um questionário, o médico analisa o seu caso e você recebe a prescrição do tratamento ideal para você. Não precisa agendar consulta e você ainda pode tirar dúvidas ao longo da jornada com suporte online disponível. Então aproveita essa oportunidade acessando o link na descrição e no comentário fixado e lembra de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o cupom PROMOBANDEIRA. Válido para o seu primeiro pedido, entrega super discreta, frete grátis até a sua casa e você ainda ganha essa bag exclusiva da campanha do Dia dos Namorados. Em tempos em que todo mundo tá ficando calvo, o tesouro One Piece só pode ser uma coisa e ele tá dentro dessa caixa. Mas voltando ao capítulo, gostaram do gancho? Esse gancho foi bom demais, hein? Kirin Han parece ser realmente um homem, o que é uma pena, mas o design dele surpreendeu demais a gente. Eu acho que o Oda, ele tem conseguido surpreender cada vez mais a gente com os Cavaleiros Sagrados, seja com Shamrock, a Gunko e agora o Kirin Han. E o detalhe sobre o Kirin Han é que ele possui esses dentes afiados que lembram os dentes de um tritão. Então será que ele é um híbrido que possui o sangue de um tritão também? Seria interessante, né? Porque isso faria com que ele tivesse um físico ainda mais forte do que o de um humano comum. Seguindo o capítulo, os buchas de palha seguem parados. O Sop, Nami, Brook e Jinbe continuam presos sem fazer absolutamente nada e eu acho incrível como eles estão conseguindo ser tão buchas. Parece até que a doença do Sop de ser bucha infectou todo mundo, incluindo um de baço, coitado. Cara, o Jinbe nessa foi foda, né? Mas enfim, é nessa hora que vemos a tal mãe que se parecia muito com a Big Mom e olhando agora, né, ela parece bem menos do que a gente pensava. Mas isso não significa que isso não tenha sido um baita de um foreshadowing e um aceno fortíssimo do Oda para o retorno da Big Mom ainda em Elbaf. Fazia tempo, hein, que eu não falava da velha aqui nesse canal, né? Peço perdão por isso, já tinha gente até me cobrando nos comentários dos últimos vídeos, mas sim, eu vou cumprir a minha agenda e defender mais uma vez o retorno da velha Big Mom em Elbaf até que isso aconteça. Ah, Bruno, mas você ainda acredita nisso? Olha o tanto de coisa que já tá acontecendo. Ah, meu amigo, vocês vocês vão ser realmente hereges em não acreditar no retorno da Big Mom. Cara, o que você tá fazendo nesse canal ainda? Enfim, mais adiante no capítulo, vemos Imo no corpo da Gunko falando sobre o espírito de Elbaf e que se o rei Harold não tivesse falhado naquele instante, esta nação há muito tempo estaria sob o jugo do seu domínio legítimo. Galera, frase quentíssima essa. Vamos lá. A gente já tinha visto o rei Harold, né, ter sido apontado pelos Cavaleiros Sagrados como o grande culpado por tudo isso que vem acontecendo. Mas agora tudo parece fazer sentido. O rei Harold não era mancomunado com o governo, não era um lobo em pele de cordeiro como a Madre Carmel, por exemplo, né, que vendia as crianças de Elbaf para o governo. Ele era sim uma boa pessoa, uma pessoa que tinha boas intenções e eu sempre defendi isso. O que provavelmente aconteceu baseado no que estamos vendo aqui é que Imo foi capaz de possuir o corpo do rei Harold e uma coisa que sugere que isso tenha acontecido é o design do próprio Harold, com essa capa dele, né, que mais parecem asas de um demônio. Vejam só vocês. E eu já disse isso nos últimos vídeos, mas eu vou dizer de novo. Eu acredito que o fato do rei Harold ter arrancado os próprios chifres tenha sido uma tentativa dele se libertar da possessão e do controle de Imo. Os gigantes de Elbaf já haviam dito que ele fez isso como uma forma de protesto contra a violência que a sua raça representava, né? E representou no passado, mas o que os gigantes não sabiam é que ele estava fazendo isso como uma forma de lutar diretamente contra a possessão de Imo e essa violência e sede de sangue que vem junto dessa possessão. Puta que pariu, galera. Eu quero muito ver o flashback desse homem ainda nesse arco e eu acho que o plot vai ser basicamente esse.
Seguindo o capítulo, vemos Scopper Gaban caindo em direção ao submundo e descobrimos que o Chopper pulou junto para tentar salvar o Gaban. Lembrando, né, que o Chopper não estava preso junto dos buchas de palha. Cara, eu vou realmente, assim, separar. São dois bandos a partir de agora. Tem os chapéus de palha e tem os buchas de palha. Por isso, então, ele conseguiu pular atrás do Gaban. No fim, o Chopper consegue salvar o Gaban com o Guard Point e podemos ver a reação de Luffy, Zoro, Sanji, Loki e os demais gigantes. Podemos ver que tanto o Luffy quanto o Loki conseguem sentir a presença dos que caíram, e o detalhe é que o Luffy consegue identificar que um dos que caíram era o Chopper, e ele fica surpreso, né, com o fato dele saber que aquele era o Chopper, dele conseguir identificar a presença do Chopper. Então isso mostra, né, como o haki da observação do Luffy vem melhorando a ponto dele próprio ficar surpreso com isso. Quanto mais evoluído é a observação da pessoa, mais refinamento ela tem para identificar a presença dos outros ao seu redor. Algum tempo depois, enquanto o Gaban era tratado, vemos Loki receber mais uma ligação daquele tal de moça, que já havia ligado antes para o Loki e dito que eles eram amigos. Nessa ligação, esse tal de moça agradece pelas conversas e amizade que eles tiveram e comenta que não conseguirá usar o Dendemushi por algum tempo. Galera, eu acho que não é mistério para absolutamente ninguém aqui de fora que esse tal de moça é o gigante Jaru. Primeiro ponto, o Dendemushi desse tal de moça tem uma barba gigantesca igual ao Jaru. Segundo ponto, a palavra moça faz referência ao termo moça-moça, que significa cabeludo ou uma barba muito comprida. Então moça é apenas um apelido para o Jaru, que possui essa barba gigantesca. Terceiro ponto, no capítulo passado, vimos o Jaru se preparando para confrontar os gigantes endemoniados, então faz todo sentido que ele esteja se despedindo do Loki antes dele partir para a batalha. Quarto ponto, foi dito que esse tal de moça passou por um evento traumático no passado que o afetou profundamente, e isso obviamente está ligado à espada que ele tem enfiada na própria cabeça, né? Espada essa que parece ser a mesma do Rei Harold. Então tudo leva a uma única conclusão. Jaru é esse tal de moça e ele esteve junto durante o incidente que levou à morte do Rei Harold. Tanto o Loki quanto o Jaru enfrentaram o Rei Harold encapetado depois dele sair do controle por causa da possessão de Imo, e por isso os dois foram obrigados a enfrentá-lo e o Loki precisou matá-lo, resultando no Jaru, no caso o tal de moça, ficando com a espada do Rei Harold fincada na sua cabeça. E uma fala que reforça ainda mais essa ideia é quando o Loki reage dizendo nesse próprio capítulo que aquela coisa horrível voltou. Ou seja, é o Loki se referindo a Gunko ou qualquer outro demônio controlado por Imo aparecendo mais uma vez no reino de Elbaf. Agora, a pergunta que a gente precisa se fazer é: por que diabos o Loki e o Jaru não tentaram explicar o que aconteceu com o Rei Harold e o Loki só aceitou ser tratado como o grande culpado por tudo isso? Me digam aí nos comentários as teorias de vocês. Seguindo o capítulo, vemos o Gaban sendo tratado pelos gigantes e finalmente vemos o Luffy descobrindo quem diabos era aquele velho. Luffy descobre que o Gaban era uma das asas do Rei dos Piratas ao lado de Silvers Rayleigh. Nisso, parece que foi o Hairudin que comenta que o Gaban provavelmente era o terceiro mais forte do bando, e eis que o Gaban tira suas últimas forças do rabo para dizer e afirmar que ele era, na verdade, o segundo do bando, e levanta dois dedinhos assim, antes só faltou ele morrer, sabe? Seria completamente cômico ele morrer, mas dizendo, eu era o segundo, e faleceu. Muito bom, galera, ver o Gaban ainda ativo de certa forma nesse arco e não sendo completamente esquecido depois dele cair lá de cima, né? E o velho ainda voltando só pra fomentar ainda mais a treta de quem é o mais forte, não só no bando do Roger, mas se refletindo também nessa treta no bando do Luffy, né? Que acaba espelhando também o bando do Roger. Bom, seria interessante, antes da galera subir até o Reino Solar, que o Gaban passasse pelo menos alguma dica teórica de como o Luffy pode ser capaz de enfrentar a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, né? Já que não vai ter nenhum mini arco de treinamento em Elbaf, bem que o Gaban poderia passar alguma dica para o Luffy poder se preparar, pelo menos uma dica
teórica. Já no final do capítulo, depois do Chopper explicar toda a situação lá em cima para o Luffy, eles são interrompidos por um rastro de haki do rei enorme que se alastra pelo submundo, assustando até mesmo o Gaban, Zoro e Sanji. Até o Luffy fica assustado com suor na cara e temos o último quadro com o Luffy dizendo para o Chopper deixar tudo aquilo com ele, Hairujin ordenando o seu bando para que eles subam até o Reino Solar e Loki perguntando de quem é aquele haki monstruoso e dizendo que eles vão precisar do seu poder. E assim termina o capítulo 1151 do mangá de One Piece. Galera, como eu falei, um capítulo de preparação para a batalha final, acredito eu, né, ou a suposta batalha final desse arco, mas ainda assim, muita coisa bacana que deu pra gente comentar nesse vídeo aqui, né, sobre o Loki, sobre o gigante Jaru, o tal de moça, sobre os pesadelos que continuam aparecendo em Elbaf, sobre os gigantes encapetados que continuam aumentando em número, né, nesse arco ali, só piorando ainda mais as coisas, e um detalhe só, nessa última parte aqui, que muita gente comentou, né, do Luffy ele mostrando, ele ficando completamente assustado com a presença daquele haki do rei. Muita gente comparou essa reação com a reação do Luffy quando ele sente a presença do Kizaru chegando em Egghead, e o pessoal dizendo que a reação do Luffy com o Kizaru foi muito mais assustadora, né? Ou seja, o Luffy pareceu muito mais assustado com o Kizaru do que com Imo. Enfim, o resto da treta aí fica com vocês. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa as teorias de vocês aqui embaixo, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento desse vídeo. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela para você, e eu acho que talvez você tenha perdido pelo menos um deles, beleza? Até a próxima, tchau!